o Lula? Vamos falar um pouco do Lula. Falamos bastante do Bolsonaro, do Flávio e do Jair. E o Lula? Qual é o teu conceito do Lula? O Lula é o maior, é o maior destruidor de sonhos da história do Brasil. O Lula pegou o Brasil com as reformas que tinham sido feitas no governo Fernando Henrique. E o Brasil tinha chance de crescer demais, ia pegar o boom das commodities. Ele poderia, fazendo uma reforma previdenciária, flexibilizando a área trabalhista no Brasil, cuidando direitinho das contas públicas. O Brasil estouraria nos anos 2000 e 2010. O Brasil era para estar tendo crescimentos nível, não nível chinês, porque a China tem uma excepcionalidade ali, mas assim, mais de 5% todo ano, que era a expectativa do mundo sobre o Brasil. O Lula optou por ser populista. O Lula não endereçou questões envolvendo favelização, não endereçou questões envolvendo investimentos em infraestrutura. O PAC sempre foi uma mentira, foi um grande escândalo de corrupção. Ele não endereçou o aumento da competitividade, ele não enfrentou o crime como deveria enfrentar. E aí ele só empurrou com a barriga e ficou vivendo dos louros do Bolsa Família, do aumento da bancarização, do ganho de crédito que as pessoas tiveram. Ou seja, o Lula é a maior oportunidade perdida da história do Brasil. E ele destruiu minha geração. O Lula é um inimigo geracional do Brasil. E nós estamos vivendo as consequências do lulismo até agora. E o lulismo era para ter sido destruído quando? 2016 e 2018, quando a Dilma tomou o impeachment e ele foi preso. Essa história tinha que ser encerrada ali. O PT como força política do Brasil tinha que acabar. E o Brasil venceu o PT. Eu estava nas ruas em 16, eu participei do impeachment da Dilma, eu convoquei as manifestações, eu estive no comitê do impeachment no Congresso Nacional. Quando houve a convocação de manifestações por da nossa parte de outros movimentos que vêm pra rua para apoiar a prisão do Lula, nós estávamos lá na rua. Só que ele voltou. Aí a pergunta é, por que ele voltou? O governo do Lula ter retornado ao poder no Brasil é sintoma de um erro que foi feito pelo Brasil antipetista. Porque o Brasil antipetista, antes do Bolsonaro, venceu o PT. A gente derrubou o PT. A gente fez as maiores manifestações do mundo, a gente convenceu o Congresso, fez o impeachment, o Lula foi pra cadeia. Por que ele voltou? Porque esse ciclo começou em 2003, com a vitória dele em 2002, e termina em 2016 com o impeachment. Era pra ele não voltar. Ele voltou por um erro que o Brasil cometeu, que tem a ver com a pergunta anterior, o apoio cego que nós fizemos aos erros do Bolsonaro. Se a gente não tivesse apoiado cego o Bolsonaro e falado, não, a gente vai apoiar a Lava Jato, não vão desmontar a Operação Lava Jato, o Lula tava preso. O Lula estava preso, o Cabral estava preso, todos os operadores daqueles escândalos estavam presos. Mas não, o Brasil falou, não, o Bolsonaro tem um plano, precisamos salvar o Flávio Bolsonaro da rachadinha. Mas deixa eu voltar ao PT, porque assim, o PT voltou ao poder por causa desses erros. O PT retornou agora e ele não tem nem projeto. Tanto que o Lula ganha falando de picanha. Não tem. Qual é o projeto do Lula? Não tem. Eu fui pro Ceará e aí lá tinha uns radialistas, igual eu tô dando entrevista pra você, tinha uns radialistas petistas, né? Aí eles, mas Renan, mas o Lula tem um grande projeto. Eu falei, qual? Por favor, senhor, é um homem da imprensa. Não, ele tem um projeto aí, qual? Fala uma proposta do Lula pra 2026. Tem o pé de meia, né? Pé de meia. O projeto do presidente de uma das 10 mais importantes nações do mundo hoje é dar uma graninha pra um aluno que apenas vai pra escola. E aí ele gasta no tigrinho. Ele gasta com bet aquele dinheiro. É isso? É isso o projeto? Eles não sabem porque não tem. O Lula não tem. O Lula nem sabe explicar por que ele é candidato. Aí ele tá assim, agora eu vou te dar um botijão de gás. Não, agora eu vou te dar uma conta de luz. Ou seja, ele fala que as pessoas estão melhorando de vida, só que as pessoas não têm nem gás pra cozinhar, nem luz pra ligar o chuveiro elétrico da casa delas. As pessoas estão muito pobres. O Lula representa, vamos dizer, esse Brasil velho, uma esquerda velha latino-americana que deu errado em todos os lugares e que está sendo superado em toda a América Latina. Tirando o México, que os mexicanos são malucos. Os mexicanos estão elegendo uma maluca lá, botaram uma maluca. Tirando isso, na América do Sul, estão tirando todos eles, porque é um fracasso. A esquerda latino-americana é um câncer, é um desastre. E aí o Lula tá aqui, por conta disso, agora tem uma notícia boa. Indo do Maranhão. Eu fui no Maranhão, fui no Rio Grande do Norte, fui no Ceará, e as gerações mais novas estão deixando de apoiar o PT. Elas perceberam a mentira. Por quê? Um menino novo, a mãe dele até tá no Bolsa Família, ele pode até estar no Bolsa Família, um cara de 25 anos, só que o celular dele é roubado. Vão levar o celular dele. O tráfico de drogas chegou na cidade dele, ele não tem emprego. Ao mesmo tempo ele entra no celular dele, vai ver o que tá acontecendo no resto do Brasil e fala, mas existe um outro Brasil que tá funcionando. Antigamente ele não via. Ele tá vendo o contraste. Aí essas pessoas querem um Brasil diferente. É por isso que o Lula, eu comecei a receber vários ataques do petismo, porque o lulismo descobriu, saiu até uma matéria no Metrópolis, que eu estou roubando o eleitorado jovem do Lula no Nordeste. Aí as pessoas me atacaram no Nordeste. É por isso que eu voltei pro Maranhão e falei, então eu vou no coração do Lula, não é no Maranhão que você é mais votado? Eu vou tomar teu eleitor lá. E fui lá e eu mostrei para as pessoas que o lulismo é uma porcaria, que o centrão é uma porcaria, e as pessoas estão acreditando. Então tem uma fadiga de material no Nordeste. E o Lula tá começando a morrer lá. Ao mesmo tempo, uma coisa para os catarinenses se preocuparem aqui, tá? O petismo aumentou aqui. A esquerda aumentou aqui no estado.
E não foi só por causa de imigração, não. Os mais jovens, até por oposição aos pais e oposição à linguagem do bolsonarismo, foram à esquerda. Uma parte ficou à direita, hoje é MBL, Partido Missão, e outra parte foi para a esquerda. Mas lá pro Norte e Nordeste vai dar para virar o jogo, especialmente agora no Nordeste. Eu tô muito focado em tirar os eleitores do PT dele lá do Nordeste. O Partido Missão coliga ou não? Olha, sendo cabeça da coligação, eu não teria problema em coligar dependendo do partido naquela região, né? Se pedir para eu coligar, por exemplo, com os partidos do Centrão interior do Maranhão, você tem que me levar preso daqui, né? Não existe uma coligação que funcione com esses caras lá. Agora, em outros contextos, pode ser. Te pergunto isso porque as pessoas no nosso chat aqui, no Interativo, nas redes, estão dizendo o seguinte: queremos ver o Renan no debate, queremos ver o Renan debatendo com o Lula, com o Flávio, com o Zema, com o Caiado, seja lá com quem for. Só que hoje, em tese, não estarás nos debates, certo? Não vejo assim. Vai estar nos debates? Eu acho que tem uma chance muito considerável de eu estar nos debates. Eu tenho que fazer o que eu estou fazendo, continuar rodando o Brasil, sendo sabatinado pela imprensa. A imprensa, assim, eu sendo um partido que surgiu agora, a imprensa não é obrigada a me colocar no debate, mas a imprensa pode escolher me colocar no debate. Para escolher, em geral, ela vai avaliar duas coisas. Se esse candidato não é um idiota, tipo um candidato de zoeira, ou um candidato daqueles partidos que só existem nominalmente. O Padre Kelmon era zoeira, por exemplo? O Padre Kelmon era um candidato de zoeira. Ele tava lá ele era uma espécie de Robin do Batman, do Bolsonaro. Ele ajudava o Bolsonaro ali. Todo mundo faz isso, todo mundo tem seu candidato auxiliar. Vai ter nessa eleição Robin do Batman? Vamos ver, né? Espero que não. Ficaria muito, assim, o PT... Sabe que já te acusaram disso, né? De quem? De ser... Pois é, eu quero entender também, mas já disseram, tá aí, ó, Robin do Batman. Mas não é, né? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não, olha, antes ser crista de galo do que rabo de cavalo, tá? Eu nunca vou ser auxiliar de ninguém. Eu prefiro ser crista de um galinho aqui do que um rabo de um cavalão. Eu vou construir o nosso projeto. O Lula é pior que o Bolsonaro? O Lula e o Bolsonaro, eu comparo o seguinte: você prefere morrer pegando ebola ou sendo atropelado por uma carreta? Muita gente fala, eu prefiro morrer atropelado por uma carreta. Não, o ebola é melhor, um vai ter diarreia, outro vai se espatifar. Os dois são inadequados para um país que precisa ser uma das 5 maiores nações do mundo. Porque o Lula fez campanha falando o seguinte: olha, se eu perder, o Bolsonaro fica. E o Bolsonaro, se eu perder, o Lula volta. E ninguém explicou assim como é que o Brasil vai ser, nos próximos 30 anos, uma nação independente, poderosa, que vai sentar com China, Índia, Rússia e Estados Unidos na mesa para definir o que importa no mundo. Porque esse é o papel do Brasil. O Brasil... nesse sentido, carece de um sonho, de uma proposta. E aí esses caras chegam ao poder, se juntam com o Centrão e participam dos mesmos escândalos. Quando eu pego o escândalo do Banco Master, virei especialista em Banco Master. Se for entrar no detalhe, ele começa com o PT da Bahia, o escândalo, que é o que era de sexta, que é um produto que é surgido com o PT da Bahia, e aí ele cresce nacionalmente dentro do governo Bolsonaro, através do lobby feito com Ciro Nogueiras e gente daquele governo. Houve um decreto de 2022 do João Roma, que estava no governo Bolsonaro, uma MP, que aumenta a possibilidade de descontos em crédito consignado, que aumenta o crédito sexta. Inclusive a CPI do INSS checou isso. Esses descontos malandros que estavam acontecendo rolaram em cima também de um MP que saiu do governo Bolsonaro. No governo do Tarcísio e no governo do Ratinho, tô falando agora de direita, né? O Tarcísio como consequência do Bolsonaro, rolou ali uma privatização demais envolvendo Nelson Tanuri e a turma do Banco Master, que até agora não dá para explicar. Tá? Assim, aquilo é bem criminoso. Aquilo é parte integrante do escândalo do Banco Master. Isso é a parte que concerne o bolsonarismo. Aí, agora a gente vê lobby dentro do governo Lula, da parte do Banco Master, ministros do governo Lula, que foram ministros do STF, como o Lewandowski, recebendo dinheiro do Banco Master. O Guido Mantega claramente recebia um contrato de consultoria para, vamos ser sinceros, vou tomar processo, mas para supostamente abrir acesso ao Vorcaro ao Lula, né? Porque ele, inclusive, apresenta o Vorcaro ao Lula. E então, o que eu quero dizer? Os escândalos de corrupção aconteceram nos dois governos. Os mesmos escândalos. Então eu vou ficar diferenciando? Não, o Brasil precisa de algo muito diferente. Muito diferente. O PT aparelhou o STF, o Bolsonaro queria usar as Forças Armadas a favor dele. É sempre a mesma coisa. Só muda o estilo, entendeu? Um aparelha via Forças Armadas. Como foi o caso do Bolsonaro, quis usar a Polícia Federal para proteger ele, a turma dele, e perseguir inimigos. Eu fui perseguido pela BIM do Bolsonaro. O Kim Kataguiri, que é nosso deputado, foi de maneira ilegal monitorado pela BIM. Coisas de regime venezuelano. O Bolsonaro fazia. E o PT, mesma coisa. No impeachment da Dilma, a gente foi descobrir, a gente também foi monitorado pela Dilma. Então é assim. É só, mas um é verde e amarelo e outro é vermelho. Eu não quero escolher nenhum dos dois, porque acho que dá pra gente escolher